Olá, jovem estudante, professor Flávio Negrão na área com o canal Química Explicada em Minutos. E hoje eu vou te ensinar a balancear uma equação pelo método das tentativas. Então, se você não sabe balancear uma equação, fica comigo que hoje tu vai aprender. Então, sem enrolação, vamos nessa. E lá vamos nós! O balanceamento de equações ele pode acontecer de várias maneiras de acordo com a complexidade da questão que eu estou analisando. Então eu vou te ensinar o balanceamento mais simples que a gente aprende, que funciona para boa parte das questões, que é o que a gente chama de balanceamento pelo método das tentativas. Por que esse método recebe esse nome? Porque eu vou tentar até eu acertar. É por isso que o nome é método das tentativas. O miserável é um gênio! Porém, entenda que você não vai chegar numa questão e você não vai chegar e simplesmente sair botando número aleatoriamente. Não, você tem uma padronização para sair fazendo a sua tentativa. E essa padronização é chamada de prioridade macho. E o que vem a ser, o que significa prioridade macho? Metais, ametais e por último carbono, hidrogênio e oxigênio. Então é essa prioridade que eu devo seguir para facilitar a minha vida no balanceamento. Então primeiramente eu vou procurar os metais para tentar balancear logo eles, na sequência os ametais e por último eu vou deixar esses três caras para acertar no final do processo de balanceamento. Beleza, mas como é que funciona na prática? Vamos lá, olha só, eu tenho aqui uma equação qualquer, lembrando que antes da seta eu tenho neste processo aqui, antes da seta, o que a gente chama de reagente e após a seta eu tenho o que a gente chama de produto. O que acontece? Uma reação para estar balanceada, a quantidade de elementos químicos no reagente tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de elementos químicos no produto. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó, tenho nitrogênio e hidrogênio. O que eu sei? Eu sei que pela prioridade macho, o hidrogênio é um dos últimos caras que eu vou acertar. Então, por saber isso, eu vou começar procurando acertar logo o nitrogênio. Então, o que eu percebo? Que eu tenho nitrogênio aqui no reagente, nitrogênio aqui no produto. Eu vou checar o que? As quantidades, ó. Aqui no nitrogênio nós temos 2 no reagente, enquanto que aqui no produto, se não tem número acompanhando o nitrogênio, quer dizer que nós temos apenas 1. Então como é que funciona? Geralmente eu vou mexer no lado que está em menor quantidade. Então se tem 2 no reagente e 1 no produto, eu vou mexer aqui no produto, porque tem menos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um número aqui na frente da substância que, multiplicado pelo elemento, me dê o resultado da maior quantidade. Traduzindo, não tem 1? Então vou colocar um número aqui na frente que é multiplicado por 1, me dê os 2 que eu preciso ter, que é a quantidade que eu tenho no reagente. E esse número é o número 2. Então quando eu coloco um 2 aqui, o que eu vou ter? 2 nitrogênios no produto e 2 nitrogênios no reagente. Pronto, acertei o nitrogênio. Aí aqui que eu vou fazer agora? Eu vou checar o hidrogênio. Ó. Hidrogênio aqui no reagente nós temos 2. E agora no produto, entenda. O número que você coloca na frente da substância, ele multiplica tudo que está atrás dele. Então, se eu tenho um 2 aqui na frente e atrás do H eu tenho um 3, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 vezes 3, que vai dar um total de 6 hidrogênios. Então, se eu tenho 6 hidrogênios no produto, no reagente eu também devo ter 6. Lembrando, como eu mexo onde está em menor quantidade, o que eu vou fazer? Se tem 2 aqui, mas eu preciso ter 6, porque aqui no produto eu tenho 6, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número aqui na frente que, multiplicado por 2, dê exatamente 6. E que número é esse? É o número 3. Quando eu coloco 3, o que vai acontecer? 3 vezes 2 vai dar 6, que é exatamente igual aos 2 vezes 3 que eu tenho aqui, que vai dar 6. Então pronto, equação devidamente balanceada. Próximo exemplo. Eu tenho aqui na composição carbono, hidrogênio e oxigênio, que são justamente os 3 últimos caras que eu vou acertar. Pela prioridade eu vou checar primeiramente o carbono. Então carbono aqui no reagente, carbono aqui no produto. Se eu for checar a quantidade, ó, aqui se não tem número significa que tem um carbono no reagente. E aqui no produto, se não tem número, quer dizer que tem um carbono no produto. Então se tem um de cada lado, o carbono está certo, eu não tenho por que mexer com ele. O próximo cara então na sequência seria o nosso hidrogênio. Marquei aqui o hidrogênio do reagente, marquei aqui o hidrogênio no produto, checando as quantidades, ó. No reagente nós temos 4 hidrogênios, enquanto que aqui no produto nós temos somente 2, aonde eu mexo, lado de menor quantidade. Então vou mexer aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um número na frente desse H que, multiplicado pelo 2 que acompanha ele, me deu os 4 que eu preciso ter. Então esse número é o número 2. Por quê? 2 vezes 2 vai dar exatamente 4, que é o que eu preciso na minha equação. Pronto, o hidrogênio está acertado então. O último cara que eu vou acertar é justamente o nosso oxigênio. E aqui no reagente nós temos 2, aqui no produto nós temos 2 aqui
com mais 2 bem aqui. Por que 2? Porque lembra, o número que está na frente multiplica tudo que está atrás. Então, seria 2 vezes 1, que vai dar 2. Com mais 2 aqui, porque eles estão do mesmo lado na equação, então nós temos um total de 4 oxigênios. Seria 2 daqui e 2 daqui. Então, se tem 4 no produto, eu preciso ter 4 no reagente. Como eu faço isso? Colocando o número 2 aqui na frente também. Que aí 2 vezes 2 vai dar exatamente 4, que é o que eu preciso para igualar. Então, 4 oxigênios no reagente, 2 com mais 2 oxigênios, 4 oxigênios no produto. Pronto, equação devidamente balanceada. Próximo exemplo, eu tenho cálcio, hidrogênio e cloro. Vou começar por quem? Vou começar pelo cálcio, porque ele é o nosso metal. Quando eu faço a checagem, o que eu percebo? Que tem um cálcio no reagente e um cálcio no produto. Então tá ok, eu não preciso mexer com ele. Próximo cara então seria quem? Seria o cloro. Por que o cloro? Porque o cloro ele é o nosso ametal. Lembrando, o hidrogênio é um dos últimos caras que eu vou acertar, então vou deixar ele para o final. Então o que eu percebo? Que aqui no reagente nós temos um cloro somente. E aqui no produto nós temos 2. Então eu vou mexer aonde? Vou mexer no reagente. O que eu vou fazer? Eu tenho que transformar um que existe aqui em 2 para poder igualar. Como eu faço isso? Multiplicando isso pelo número 2. Então colocando um 2 aqui na frente, eu vou ter 2 cloros no reagente e 2 cloros agora no produto. E quando eu faço isso, que eu vou checar o nosso hidrogênio, o que eu percebo? Que agora eu tenho 2 hidrogênios no reagente e olha, 2 hidrogênios no produto. Então eu não preciso mais mexer, porque automaticamente eu acertei tudo apenas colocando esse coeficiente aqui na frente. Pronto, a equação devidamente balanceada. Próximo caso aqui, eu vou acertar primeiramente o sódio, porque ele é o nosso metal. Então o que eu percebo? Que eu tenho 2 sódio no reagente e 1 sódio no produto. Para acertar isso, então eu vou colocar o número 2 aqui na frente. Quando eu coloco um 2, então fica 2 sódio no produto, 2 sódio no reagente, ok, está perfeito. Próximo cara que eu vou checar, no caso, seria o cloro. Por quê? Porque é o nosso ametal. Então tem um cloro aqui no reagente e, como tem um 2 aqui na frente, tem 2 cloros no produto. Então é aquele esquema, eu vou mexer onde está em menor quantidade. Então eu tenho um aqui no reagente que eu tenho que transformar em 2 para poder igualar isso daqui. Então vou colocar o número 2 aqui na frente dessa substância. Então agora eu tenho 2 cloros de um lado e 2 cloros do outro. Vou checar quem agora? Vou checar o carbono, ó. Carbono eu tenho aqui somente 1 e aqui eu também tenho somente 1. Então não preciso mexer. Próximo cara que eu vou checar então, hidrogênio. O que eu vou verificar? Que aqui no hidrogênio, ó, no reagente, nós temos exatamente 2 hidrogênios e aqui no produto nós também temos exatamente 2. Perfeito. E por último, para fechar, nós temos o nosso oxigênio, que eu vou marcar aqui com 4 traços para diferenciar. Nós temos aqui 3 oxigênios aqui no reagente e aqui no produto, ó, nós temos 2 aqui com mais 1 bem aqui. Então nós temos um total de 3 oxigênios também. Então pronto, equação devidamente balanceada. Perceba que não foi difícil apesar dela ser grande, desde que eu siga a padronização da prioridade macho. Mais alguns exemplos. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, então vou começar acertando o carbono. Aqui no reagente nós temos 2, aqui no produto tem somente 1. Então para acertar eu coloco um 2 aqui na frente. Então pronto, 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Próximo cara, hidrogênio, ó, perceba. Aqui no reagente nós temos 5 com mais 1 daqui, 6. No produto nós temos exatamente 2. Então para acertar o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar esses 2 que estão aqui em 6 para poder igualar essa quantidade. Para transformar 2 em 6, basta que eu multiplique isso por 3. Pronto. Então agora eu tenho 6 hidrogênios de um lado e 6 hidrogênios do outro. Para fechar, nós temos o oxigênio. O que eu percebo? Que aqui nós temos um oxigênio com mais 2 daqui, isso vai dar exatamente 3. Do lado de lá do produto, nós temos aqui 2 vezes 2 aqui, ó, que vai dar 4 nesse ponto, mais 3 aqui no final. Então nós temos um total de 7 oxigênios. Então se eu tenho 7 oxigênios de um lado, eu tenho que ter 7 oxigênios do outro. Mas perceba, não é interessante para mim mexer com esse cara, porque se eu mexer com ele, aqui na frente eu teria que mexer com todos os elementos que estão nessa substância. Então para mim é muito mais interessante mexer num cara que está sozinho, que só vai alterar o oxigênio. Então perceba, só tem 2 aqui. Qual é o grande macete, qual é a grande sacada? Entenda, já tem um, né, que eu não vou mexer, que é fixo. Eu preciso ter um total de 7, que foi o que eu encontrei aqui no produto. Então o que eu vou fazer? Se eu já tenho um fixo, para chegar nos 7 eu preciso de mais 6.
Como eu vou transformar então 2 em 6? Basta multiplicar isso daqui por 3. Porque aí quando eu coloco um 3 eu vou ter 3 vezes 2, 6 oxigênios, com mais um daqui, 7. Igual aos 7 que eu tinha no produto. Pronto, equação devidamente balanceada. Aqui no próximo caso, vou começar acertando o nosso ferro, porque ele é o nosso metal. O que eu percebo? Que nós temos 2 ferros no reagente e somente um ferro no produto. Então, para acertar, coloco um 2 aqui na frente. Então, agora eu tenho 2 ferros no produto e 2 ferros no reagente. Próximo cara que eu vou acertar seria o carbono. O que eu percebo? Carbono aqui tem 1, carbono aqui tem 1. Então, a priori eu não preciso mexer. Agora eu vou checar o oxigênio. O que eu percebo? Que aqui nós temos 3 oxigênios, enquanto que aqui só existe 1. Então, eu vou ter que mexer, não vai ter jeito. O que eu vou fazer então? Vou transformar esse 1 aqui em 3, porque é o que eu preciso fazer. Sempre transformar a menor quantidade na maior. Então, se é para transformar 1 em 3, basta multiplicar isso daqui por 3. Só que, quando eu coloco um 3 aqui na frente, que eu acerto o oxigênio, automaticamente eu já estou alterando o carbono. E isso é muito fácil de resolver. Por quê? Quando eu tenho um 3 aqui na frente do carbono, para acertar o carbono do reagente, basta que eu coloque um 3 na frente dele também. Porque aí eu fico com 3 carbonos no reagente e 3 carbonos no produto. Pronto, equação devidamente balanceada. Se você chegou até este ponto e ainda não se inscreveu nesse canal, você está esperando o quê? Te inscreve, porque aqui eu tiro meu tempo para te ensinar de graça e com qualidade a química que você precisa aprender. Então eu conto com a tua inscrição e conto com o teu like nesse vídeo. Próximo caso. Aqui eu tenho enxofre, oxigênio, sódio, oxigênio e hidrogênio. Então vou começar acertando o sódio, porque ele é o nosso metal. Então o que eu percebo? Que nós temos um sódio no reagente e 2 sódios no produto. Para igualar, eu vou mexer no reagente que está em menor quantidade, que só tem 1. Vou transformar 1 em quanto? Vou transformar 1 em 2, ou seja, basta eu colocar um 2 aqui na frente. Então pronto, 2 sódios de um lado, 2 sódios do outro. Próximo cara que eu vou acertar na sequência seria o nosso enxofre. Reagente, aqui produto. Quando eu olho a quantidade, ó, tem um enxofre só no reagente e um enxofre só no produto. A priori eu não preciso mexer. Próximo cara então vai ser justamente o nosso hidrogênio. Aqui ó, tem 2 hidrogênios aqui, porque lembra, o número da frente multiplica tudo que está atrás dele. Então tem 2 hidrogênios aqui no reagente e aqui no produto nós também temos 2 hidrogênios. Não precisa mexer também. E para fechar nós temos o oxigênio, ó. Nós temos aqui neste ponto, fazer essa linha mais grossa aqui para identificar. Oxigênio, nós temos 2 aqui, com mais 2 bem aqui. Por que 2 mesmo? Porque tem um número na frente. Então são 2 daqui com mais 2 daqui, que vai dar exatamente 4 oxigênios no reagente. E no produto, nós temos aqui 3 oxigênios nessa posição, com mais um bem aqui, 4 oxigênios no produto. Então tem 4 oxigênios de cada lado, equação devidamente balanceada. E por último, para fechar, nós temos aqui uma equação. Vou começar pelo carbono, que eu vejo que tem 2 no reagente e somente 1 no produto. Para acertar, então, vou transformar 1 em 2, como? Colocando o número 2 aqui na frente. Então, temos 2 carbonos no produto, 2 carbonos no reagente. Pronto. Próximo cara vai ser o nosso hidrogênio. O que eu percebo, então? Eu tenho 2 hidrogênios no reagente e 2 hidrogênios no produto. Então, teoricamente, eu não preciso mexer porque a quantidade está igual. Para fechar, eu vou checar o oxigênio. O que eu percebo? Que aqui nós temos 2 oxigênios no reagente e no produto, ó, nós temos aqui e aqui. O que eu percebo? Que aqui nós temos 4 oxigênios, porque seria 2 vezes 2. Com mais um daqui vai dar 5, vai dar 5 oxigênios. Então nós temos 5 oxigênios no produto e somente 2 no reagente. Aí você pode perguntar, poxa, como é que eu vou transformar então um número par em um número ímpar? Como é que eu vou transformar 2 em 5? Você pode usar número com vírgula como coeficiente? Não pode. Então eu vou te dar um macete aqui que quase livro nenhum vai te ensinar. O macete é muito simples, ó. Quando você precisa transformar um número par em um número ímpar, que é o que está acontecendo aqui, tem que transformar 2 em 5, o que você vai fazer? Você vai usar fração. Mas é uma fração bem simples. Qual é o grande macete, qual é o grande segredo? Eu tenho 2, mas eu preciso ter 5, porque é o que tem aqui no produto. O que eu vou fazer então? Aquilo que eu preciso, aquele meu objetivo, é o número que vai ficar na parte de cima da fração. Então aqui eu vou colocar o número 5 na parte de cima da fração. E na parte de baixo da fração, qual é o número que vai ficar? O númerozinho que já acompanha a substância. Ou seja, se tem um 2 acompanhando o O, aqui embaixo eu vou colocar o número 2. Então quer dizer que a fração perfeita para balancear isso é a fração 5 sobre 2. O meu objetivo sobre o número que já existia. Só que você pode dizer, professor, tem questões que não aceitam fração para balanceamento. E nesse caso, se não aceitar, o que eu faço? Muito simples.
Quando a questão não aceitar fração, o que você faz? Você usa a fração para balancear e no final, para fechar, basta você multiplicar o processo todo pelo denominador da fração, ou seja, basta multiplicar a equação toda, nesse caso pelo número 2, que aí eu consigo ter números inteiros. Então ficaria assim, ó, ficaria aqui na frente, eu teria 2C2H2, porque 2, porque você tem 1 vezes 2 vai dar 2, mais, aqui ó, 2 vezes 5 sobre 2, é só cortar o 2 de baixo com o 2 da multiplicação, então ficaria simplesmente 5O2. Aí aqui eu teria então, ó, 2 vezes 2, 4CO2, mais 2 vezes 1, 2H2O. Pronto. Equação devidamente balanceada somente com coeficientes inteiros. Então esse é um grande macete. Inclusive, se você quiser que eu trabalhe mais alguns casos específicos que trabalha só com frações para balancear, para tu pegar mais a prática sobre isso, deixa aqui nos comentários, que aí de acordo com a reação de vocês eu posso preparar um vídeo, um material específico só sobre isso para facilitar a tua vida. Então no mais é isso, e você precisa aprender sobre balanceamento por tentativa. Isso é treino, é você pegar a equação, é você treinar, treinar, treinar e treinar. No mais, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos numa próxima aula, numa próxima resolução ou numa próxima explicação. Valeu e bons estudos!